Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Por que você cai? Por quê? Por que você cai? Mas você não sabe que cai que eu estou falando? Pode ser cair na rua, né? Por que você cai? Mateus 4, verso 1 diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos deles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor o seu Deus, e só ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Bom, Márcia, você fez uma resposta imaginando que o cair que eu estava falando fosse um cair espiritual. Não importa se seja um cair espiritual ou um cair físico, né? Quantos não andando por aí já tomaram um tropeção e caíram? E qual é a primeira coisa que você faz quando você vê alguém caindo na rua? Como? Você olha aqui o papel, a fala do cristão que vai para o céu. Você primeiro assiste, depois você dá risada. Você assusta e depois dá risada. Misericórdia, né? Eu estou aqui para ver quem é que não dá risada, né, amor? Não deveríamos rir, mas a gente ri, né? Depois você lembra, tem que ajudar. Depois de meia hora, né? Já quase infartou. Porque quando a gente cair é uma coisa que é desagradável, né? É dolorido. E agora é muito interessante, né? Talvez a gente pare de rir quando a gente tomar um tombo igualzinho, né? A gente vai lembrar das pessoas que a gente riu. Talvez olhe aquela torcida rindo também. Aí a gente resolva parar, né? Não importa qual é a sua posição de que está assistindo ou está lá no chão, quando você cai, é uma situação que ninguém chega. Quero contar um testemunho. Conta, eu levei um tombaço. Glória a Deus por isso. E é por isso assim? Não, eu caí ali, estou feliz. Não é uma coisa comum, né? Não é uma coisa que constrange, causa dor. Às vezes você carrega marcas no seu corpo de um tombo que você levou. Estava andando numa enchente, não viu o bueiro, caiu lá, quebrou uma perna, tem um pino ali, tem marcas. Eu tive uma ovelha que numa tragédia, ela estava lá em Franco da Rocha, e lá inunda fácil, e a chuva veio de uma vez e inundou. Ela estava com a criança no braço, um filho de 1 ano e pouco, e ela estava caminhando com a água no pé, marrom, não via nada, o bueiro aberto. Ela caiu no bueiro, a criança caiu dos braços dela e foi encontrada morta, afogada depois. Então, cair não é nada bom. Cair pode nos levar à morte, pode nos levar à destruição. Nós caímos quando estamos andando, quando estamos correndo, quando tropeçamos em alguma coisa. Você pode cair de lugar alto. Qual a criança que não caiu subindo em pé de árvore? Tem algum irmão que subiu em árvore, né, quando criança e caiu?
Alex, ó, vamos se manifestando aí, ó, os abençoados aí, ó. Aí reclama dos filhos, né? Aí reclama das crianças dia de hoje. Essas crianças são muito atentadas, mas os pais aí, ó. A arte que fazia, né? Caímos como somos empurrados. Craques como eu, por exemplo, quando jogava bola, né? Antes da aposentadoria, né? Então todo mundo queria me parar e não conseguia, porque a bola não saía do meu pé. Breno, olha lá. Amor, não me desmente assim, amor. Então geralmente você faz o quê? Você empurra, né? Bate para a baixaria. O fato é que você cai quando você não tem base, apoio, sustento. Quando tira a sua base, o seu apoio, o seu sustento, não importa se você está numa árvore, está jogando bola, está na rua, está correndo, está andando ou está parado, quando você perde isso, você cai. Trazendo para o mundo espiritual, para a nossa vida cristã, o papel do diabo, nosso inimigo, é fazer com que a gente caia. Satanás, ele é incansável para nos fazer cair. Quando o diabo consegue e nos faz cair, nós perdemos a nossa força, a nossa intensidade. Nós vamos ao chão por causa de nós mesmos, do nosso peso. Quando caímos sobre a terra, interessante, né, irmãos? Que não há posição mais humilhante do que você cair. Sim ou não? É muito humilhante você cair. É muito humilhante você cair estatelado no chão com a cara no pó. Me desculpe aqui tocar nesse assunto, irmãs que enfrentam problemas com alcoolismo dentro de casa, mas é humilhante demais você ver um parente seu, um filho seu, jogado lá, caído no chão, sem reação nenhuma por causa da bebida. Sim ou não? As pessoas que já viveram isso, é uma questão de humilhação para aquela pessoa e para você que está ali. Quando você cai, você está numa situação de completo desvalor. Você consegue passar pela rua e enxergar valor em alguém que está lá caído numa sarjeta? Analisando friamente, você dá alguma coisa por aquela pessoa que está lá caída? Não damos nada. Às vezes até condenamos, antes de ter o coração misericordioso. Olha o que o pecado faz, olha a safadeza, olha isso. Não tem valor nenhum. Agora eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Por que Jesus não caiu? Os irmãos foram na palestra segunda-feira, não pode responder. Viu a turminha da palestra aí? Por que Jesus não caiu? Quem me ajuda? Tá bom, vou te perguntar, vou te ajudar. Espera aí só um pouquinho. Vou fazer uma pergunta menos pior. Jesus poderia pecar? Pesquisa Ibope Datafolha. Jesus poderia pecar? Sim ou não? Sim. É bem difícil. Eu acho que não. Não? Não. Não? Sim. Sim. Poderia pecar Jesus? Quanto homem aqui poderia pecar? Sim. Não. Sim. Olha, a equipe de louvor está dividida, hein? Igreja, Jesus enquanto esteve aqui, como homem que foi para, poderia ter pecado? Sim. Quem acha que não, levanta a mão. 1, 2, só. Quem acha que sim, levanta a mão. Que louvor, você precisa estudar mais a Bíblia, hein? Estou brincando. Irmãos, isso é uma grande discussão. Grande discussão. Agora, os que dizem que sim, poderia pecar, por quê? Mas não era filho de Deus? Então, mas era filho de Deus. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Sim,
Sim, Jesus poderia, viu quem falou não aí? Sim, Jesus poderia pecar. Hebreus vai dizer que ele foi tentado em tudo como homem, porém não pecou. Amém? Porém, o mais importante para você não é porque ele era homem, porque há um mistério na natureza de Jesus, que chamamos a kenosis de Jesus, lá em Filipenses 2, o seu esvaziamento do céu. Então ele se esvazia da sua glória do céu e vem a esse mundo como homem, 100% homem. E a Bíblia diz que Deus, conforme Jesus vai caminhando, crescendo, ele vai recebendo autoridade e poder. Não que ele trouxe isso do céu, porque ele se esvaziou lá em cima, mas aqui na terra ele também era 100% Deus. A resposta correta por que ele podia pecar não é pelo fato de ele ser somente homem. Que sentido teria o sacrifício de Jesus na cruz se ele não pudesse ter pecado? Qual o sentido do sacrifício? Não teria sentido nenhum. Seria muito fácil. Seria a mesma coisa de colocar para competir nas Olimpíadas um robô. O robô vai perder? Não. Tem sentido? Você competiria numa Olimpíada em que soubesse que um dos seus adversários era um robô, uma máquina invencível? Você competiria? Já está ganho. Que graça tem? Está ganho. Se tivesse algum bloqueio que impedisse Jesus de pecar, o sacrifício dele na cruz não teria razão de ser. Por isso que antes de você resolver pecar, olhe para o seu Deus e para Jesus e saiba que ele foi homem como você, foi tentado como você, e ele escolheu não pecar. Foi uma postura dele. Ele disse: não vou pecar. Não porque ele estava impedido de pecar. Jesus podia ter pecado, mas ele escolheu não pecar. Foi uma questão de escolha. Agora, acima disso tudo, temos algumas coisas que a gente tem que olhar e tem que ver. Porque eu quero que você pense um pouquinho nessa noite. O que faz você pecar? Por que vira e mexe você está sempre pecando os mesmos pecados? Por que você não consegue ter controle sobre os seus olhos? Por que você não consegue ter controle sobre a sua língua? Você é uma metralhadora descontrolada. Ai, quando eu vi já foi. Então só tem sangue ali, né? Acertou um monte de gente, já machucou um monte de pessoa. É pecado. E hoje o pecado vai se aperfeiçoando, né? Porque agora você não fala mais, você manda mensagem no WhatsApp, né? Você grava áudio, aí vai lá o WhatsApp, é tudo virtual agora. Antigamente, não estou dizendo que eu sou a favor de briga não, mas antigamente as pessoas saíam na porrada lá fora e depois se resolviam. Não era assim? Já está tudo bem. Hoje não, hoje nesse negócio virtual as pessoas não se vê mais com aquele ranço, aquela coisa e tal, não sei o que. O pecado só vai tomando formas modernas. Por quê? Por que você cai? Por que você não consegue, você que é solteiro, manter uma vida de santidade com o seu corpo? Por que você, marido ou esposa, está querendo ou está pulando o muro aí escondido? Por que o dinheiro fala mais alto? Falar em dinheiro, eu vou só abrir um parênteses aqui para os irmãos. Falei um pouco disso de manhã. Eu sei que os irmãos foram muito machucados com muitos assuntos tratados aqui, e eu tenho pedido muito a Deus todo dia para não ferir os irmãos quando tiver que tratar algum assunto.
Eu quero só que os irmãos pensem e orem sobre isso, porque a vida cristã de adoração também passa pela parte do dinheiro, a obediência nos dízimos e ofertas. E como eu ainda estou tomando conhecimento da igreja, essa semana aí sentei com a tesoureira, nós estamos refazendo os relatórios financeiros, e eu pude ver de outubro para cá a participação dos irmãos em dízimos e ofertas. Nós somos em 70 e poucos membros, e no mês de dezembro só 30 irmãos contribuíram, só 30, de aproximadamente entre 45 e 50 que tem renda. Eu não vou ficar perdendo tempo, eu não sou, você já percebeu isso, eu não sou aquele de ficar falando de dinheiro para esgoelar você, não. Eu vou te ensinar sobre dinheiro, como a gente adora com o dinheiro, não vou ficar apertando você não. Porque eu acho que, até brinquei, né, com alguém que me colocou no grupo das mulheres, eu até agradeci e brinquei, né, porque eu pedi licença e saí do grupo das mulheres, porque eu acho que, o grupo das mulheres, né, então elas querem lá, na patotada delas, né, então o pastor não tem que estar enfiado num grupo de WhatsApp de mulher, até porque eu não quero que as pessoas achem que eu tenho que estar aqui para saber o que vocês estão fazendo. Agora eu não sou esse tipo de pastor. Eu falo brincando que os olhos de Deus estão em todos os lugares, do pastor em quase todos, né? Mas eu não fico vigiando aí, tá? Não, porque eu quero que as minhas ovelhas tenham consciência do que estão fazendo. Você não tem que vir para cá, os cervejos, por medo. Ai, pastor, se o pastor ficar sabendo, vou falar para o pastor, que isso, gente? Não sou o diabo, vocês têm medo de mim. Não, para. Eu quero que vocês sejam maduros. Dízimo e oferta é a mesma coisa. Pressão que dá porque não tinha pastor, não vou levar hoje, não sei o que e tal. Agora chegou o pastor, eu não sei se é isso. Nós vamos ver agora o relatório desse mês. Eu vou esperar os 3 primeiros meses para ver como que é a igreja financeiramente, mas eu queria que você refletisse sobre isso. Eu queria que você pensasse sobre isso. Porque se você reteve de propósito, você pecou. Quer dizer, reter de qualquer jeito, né? Porque não é seu. Dízimo não é seu. Você está ficando com uma coisa que não é sua. Você foi desobediente, porque tinha que ter obedecido e não obedeceu. Ou eu estou errado, irmãos? Estou me equivocando? Pode falar, pastor, eu acho que eu estou equivocado sobre esse assunto. Ou então você foi cobiçoso ou avarento. Eu não sei qual é o pecado que te qualifica, né? Porque às vezes você torrou o seu salário mais do que devia, gastou, né? Comprou aquele vestido no final do ano, porque você não ia para a festa da empresa de qualquer jeito, porque elas tinham que ver que você era mais linda. Aí você pegou o cartão, falou R$1.000 no vestido, para pagar em 10 vezes de 100, e está até hoje pagando, vai pagar até as festas do ano que vem o vestido. Você nunca fez uma loucura dessa? Ou então os meninos vão comprar um tênis de R$1.200. É errado alguém comprar um tênis de R$1.200, irmãos? É errado? Depende, né? Se você ganha 700, 800, você vai gastar um tênis de 1.200? Você acha que Deus está aprovando a sua administração? É óbvio, vai estourar aqui. Não tem. Vou falar uma coisa para você. A igreja de Batatais não precisa do seu dinheiro. Cristo não precisa do seu dinheiro. Mas nós precisamos do seu amor e da sua obediência, do seu coração. Só. Isso se expressa com o seu dinheiro, com os seus dons, você vindo aqui de manhã, vindo à noite. É isso que nós precisamos. Por que você cai? Eu estava, minha situação também financeira não anda boa, como de ninguém anda. Mas eu ajeitei meu escritório lá em casa e estava tentado. A Agatha até me tentou mais ainda, no bom sentido, de comprar uma cadeira nova para mim. Eu estou com essa cadeira e eu sou assim, eu fico com as coisas. Se você for observando, eu fico com sapato por muito tempo e tal, e minhas coisas assim.
E aí a cadeira nova custava R$700, mas olha, irmãos, pensa na cadeira para você sentar e dormir. E olha que a cadeira para eu trabalhar, né? Ainda bem que Deus não deixou eu comprar. Mas a minha estava tão boazinha, sabe o que eu fiz? Mandei reformar. Ela achei uma tapeceira ali para cima, gastei R$250. E estou com uma cadeira boa para mais uns 10, 15 anos. E economizei R$450. E eu faço isso com tênis, faço isso com sapato. Eu não saio torrando dinheiro não, só quando precisa muito, mando reformar, gasto. Esse terno aqui eu tenho uns 5, 6 anos. Ela me convenceu a comprar um terno para pós, que eu não tenho ternos, que eu tenho, já estou andando sozinho. Eu abro a porta do guarda-roupa, você não é meu, esse cara toma uma vida e sai andando. Porque eu acho que nós temos que ter responsabilidade com o nosso dinheiro. É o meu ponto de vista. É o meu ponto de vista. Vamos lá. 5 atitudes que nós encontramos em Jesus quando ele foi tentado. E aqui eu quero que você lembre do contexto. É muito interessante quando Jesus vai começar o ministério. A Bíblia diz que foi levado pelo Espírito Santo. Interessante, né? Esse nosso Deus é uma figura, né? Raciocina comigo. Jesus abre mão da sua glória, sai do céu na posição de rei, do criador de tudo, vem para cá como uma criança chorona, rabugenta, catarrenta, teve que aprender a andar, aprender a fazer xixi na fralda, pedir um pinico, essas coisas tudo que uma criança faz. Passou 30 anos sendo preparado. E agora na hora que nós vamos começar, eu estou imaginando, vai vir uma leva de anjos, vai fazer um banquete, né? Os anjos cantando à direita, à esquerda, aquela mesa, né? Vamos fazer uma festa de despedida para você começar seu ministério. O que Deus faz para Jesus? Não, você vai encontrar com o tinhoso, vai passar por um vestibular, você vai para o deserto ser tentado. Agora aqui entre nós, duas coisas, não, uma coisa só. Você acha que o diabo tentaria Jesus se soubesse que Jesus não poderia cair? Você acha que o diabo é tão burro assim? Você acha que o diabo perderia o tempo dele de tentar Jesus se Jesus não pudesse cair? Jesus estava lá, e nós observamos nesse texto 5 coisas. A primeira, você quer ter uma vida de vitória, você quer ficar em pé e não cair na tentação. Verso 2 do capítulo 4. Depois de o que? 40 dias e 40 noites, que diz a sua Bíblia? Depois de... Ô irmão, você está com a Bíblia aí não? Depois de... jejuar. Jesus estava em jejum. Jesus estava mantendo comunhão com o Pai. Ele estava orando e jejuando. Abra sua Bíblia em João capítulo 5. E meninos do comunicação, aqui nosso culto é o último com esses textos, tá? Eu quero que você manuseie a palavra. A tecnologia está emburrecendo os cristãos. Os cristãos já não carregam mais Bíblia porque a Bíblia está no celular. Estou mentindo? Aí chega na igreja, não abre mais porque a gente projeta aqui. Estou mentindo? Então eu assim, é uma posição minha, pode me chamar de quadrado, de antiquado, eu quero você manuseando. Eu não vou exigir, mas você vai sempre ver eu batendo na tecla. Eu gostaria muito de ver a nossa igreja toda com um livro na mão. Um livro, não com o celular, com um livro. Será que é possível? Será que é ridículo? Ah, esse pastor é ridículo. Amém. Eu sou um ridículo e vou para o céu. Ah, mas eu estou com o celular e eu vou para o inferno. Não, você também vai para o céu. Mas eu quero que você reflita uma coisa. Você está com o seu celular aí, você colocou ele em modo avião? Não, né? Com certeza não. Mas você está com o seu celular aí. Você está abrindo a Bíblia. Aí de repente baixa uma janelinha aqui assim, de que alguém mandou o que para você? Uma mensagem de WhatsApp. Não é assim que funciona ou não? Os smartphones, é assim, né? Irmã Maria, mais nova usuária de WhatsApp da nossa igreja. Irmã Maria, você está surpreendendo, hein?
Aleluia. Aprendeu a apertar o botãozinho, gravar os áudios. Agora ninguém segura essa mulherada no WhatsApp. A verdade é por isso que eu saí do grupo das mulheres. Eu quero dizer para você uma coisa. Satanás, ele é muito esperto. Ele não precisou tirar a Bíblia de você. Ele colocou tropeços entre você e a palavra. Estou falando porque eu já experimentei muitas vezes ler a Bíblia no celular, e enquanto eu estava lendo, entrava janelinhas e isso, aquilo, outro, curtidas de Facebook, aí Instagram, eu curioso, deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver. Aí a Bíblia já era. Então quando eu estou fazendo uma campanha para você, vamos de volta ao livro, deixa o celular, não tem problema, isso aqui não pesa, irmão, não precisa ter vergonha não, traga de volta o livro. Quando eu mandar você abrir João, vai lá para João, pega, escreve, anota, risca, pinta, porque essas coisas ajudam você no seu estudo do dia a dia. Cadê o Júlio? Cadê aquela biblinha que você pregou lá? Você trouxe ela ou não? É a mesma? Ela é velhinha, né? Eu vi, ele estava pregando aqui, eu estava observando as páginas amareladas, um monte de coisa escrita. Lembrou do meu pai, coisa de velho, né, irmão? Você não foi meu pai. Eu não sou assim não, porque eu sou muito mais novo que o Júlio. Abriu aí em João, capítulo 5. Veja o verso 19. Jesus lhe deu esta resposta: eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o pai faz, o filho também faz. O que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará as obras ainda maiores do que estas. Verso 30. Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Verso 31. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. E eu podia pegar muito mais versículo de que Jesus está demonstrando estar preocupado em fazer a vontade do Pai. Interessante você fazer um estudo sobre o relacionamento da Trindade. O Espírito Santo não atravessa o Pai, que não atravessa o Filho, que não atravessa o Espírito Santo. A Trindade, ela é perfeita, porque o Espírito vem e dá glória ao Filho e dá glória ao Pai. Aí o Filho vem e dá glória ao Pai e dá glória ao Espírito. Aí o Pai vem e dá glória ao Espírito e a glória ao Filho. E assim funciona a Trindade, em perfeita harmonia. Jesus, sabendo que era Deus, sabendo o que havia deixado na glória, não chegou aqui no céu, eu sei, eu vou fazer, porque eu sou isso, eu sou aquilo outro. Não, ele se preocupou em ouvir a voz do Pai e fazer a sua vontade. Quero te fazer uma pergunta: você se preocupa em ouvir a voz do Pai e fazer a sua vontade? Sim ou não? Sim. Toma cuidado no que você responde. Toma cuidado. Você está se preocupando? Você tem ouvido a voz do Pai? Porque é interessante, né? Jesus como Deus, olha que interessante. Jesus como Deus, sabia de tudo? Hein, seminarista? Jesus era onisciente. Como Deus era? Sim, e como homem? Num primeiro momento não. Depois ele adquiriu isso. Como, pastor? Onde Jesus estava aos 12 anos? No templo, fazendo o quê? Discutindo sobre a palavra. Jesus não nasceu falando, Jesus não nasceu sabendo, Jesus foi como uma criancinha. Ou você acha que, imagina a Helena no seu colo, e de repente aquele tamanho: oi pai, tudo bem? Eu sou filho de Deus, tá? O que é isso? Tá aí, eu aprendo lá. Não, Jesus fazia o mesmo nhé que ela faz. Depois de um ano e pouco, começou a falar. Maria e José foi ensinando ele, levaram ao templo, foram apresentados, aquela coisa toda. Jesus teve que aprender a palavra, os escritos.
Só que interessante, quando ele vai chamar Natanael, você vai lá para a escritura, quando ele chama Natanael, que Natanael meio, ele vira e fala assim: eu vi, Natanael, quando você estava assentado embaixo da figueira. Eu vi. É Deus. Mas Jesus se colocava na dependência do Pai. Quantas vezes você vê que Jesus estava em oração, no monte orando, se afastando das pessoas para orar, mandou os discípulos ir na frente do barco quando ele ficava orando, depois foi lá andando sobre as águas encontrar com eles. Para quê? Para poder saber o que o Pai queria, ter comunhão com o Pai. E aqui nesses 40 anos, ele não foi para farra, ele não foi fazer bagunça, ele não fez reunião política para derrubar o Império Romano. Ele estava no deserto em oração, e estava como? Jejuando. Eu não me assusto muito, eu não fico muito encantado quando o pessoal do louvor vem e arrebenta aqui no louvor, achar que isso é sinal de espiritualidade. Quando alguém pega a palavra para pregar e arrebenta no ensino. Não. Espiritualidade e poder é aquilo que você não vê. Não vê. Em breve eu vou desafiar os irmãos. Vamos jejuar. Vamos jejuar de redes sociais? Vamos, irmãos. Vamos jejuar da televisão? Ó, a gente já está assim. Ai, Senhor, tira isso do pastor, porque isso não é de Jesus. O diabo está lá na orelha do pastor. Ué? Por uma causa espiritual a gente não pode ficar um mês sem televisão, irmãos? Pode, Donaldo? Só que não vai falar, pode, eu não assisto mesmo. Tá, então vai ser uma coisa que você faça. Eu fiz uma vez, eu lancei um jejum desse. Aí uma ovelha chegou para mim que ela ia jejuar Coca-Cola, porque ela bebia Coca-Cola pelo menos 3 vezes no dia. O jejum tem que ser algo que te custe. Algo que te custe, algo que te é importante. A refeição é a coisa primária do jejum, porque é algo que nós precisamos dela todo dia. Paulo vai falar em Coríntios para os casais: o casal, se quiser, pode fazer jejum na área sexual, nós vamos ficar um tempo sem ter relações íntimas, mas tem que ser um jejum consentido, com o foco de oração. Não pode ser um vai e a outro não vai. Aí tem muita mulher que vigia, não vigia, né? Mulher que o marido não crente: ai, amor, olha, lá o pastor lançou uma campanha e nós vamos ter que ficar 20 dias sem fazer amor. Depois você não quer que o bonitão pule a cerca, né, abençoado? O homem não é da igreja, o homem não entende essas coisas, vai privar o homem de 20 dias. É loucura. Está errado. Porque Paulo fala que tem que ter consentimento dos dois. O jejum tem que ser uma coisa que te custe. Quando você resolve fazer jejum de comida, você está dizendo que você quer sacrificar a sua carne daquilo que lhe é importante. E Jesus faz um jejum, e aqui o jejum que Jesus fez não era jejum total. Jesus fez 40 dias de jejum de alimento. Jesus estava hidratado, porque o corpo humano não suporta mais do que 3 dias sem, 3 ou 7 dias? 7 dias sem água. Verdade, 7 dias sem água, você não pode. Passou 7 dias, é morte na certa. A comida é possível sim você ficar 40, até um pouquinho mais sem se alimentar, mas água não. Jesus estava ali sacrificando a sua carne. Quando você jejua, você está numa batalha, travando uma batalha espiritual para dizer que Deus é maior do que a sua necessidade. Ter comunhão com Deus é maior. De fato, às vezes não é fácil jejuar de comida. Veja, irmãos, presta atenção, estou falando de jejum. Ai, Deus tocou o pastor, amanhã eu vou começar um jejum. Só que veja, você tem problema de saúde, você não pode ficar sem se alimentar regularmente, você tem que tomar remédio. Não faça isso, é jejum de tolo. A Bíblia fala que esse tipo de coisa é sacrifício de tolo. Jejum e outra coisa: ai, não posso ficar sem um cafezinho. Então ofereça o café. Hã? Quem aqui, ó, abençoado, que não vive sem café? Levanta a mão. Olha lá, olha,
Nossa, idolatria do café. Eu ia até sugerir que a gente colocasse um café aqui, mas vamos transformar para chá. Chá de erva cidreira. Não sei, Donaldo, foi o Espírito Santo que virou meu pescoço assim e tal. Hein? E se eu falasse assim, nós vamos jejuar o café, o pretinho, e aí? Você acha ótimo, né, amor? Você não bebe? Qual foi a última vez que você jejuou? Jejum, presta atenção, jejum é uma disciplina espiritual. Todo o cristão precisa fazer jejum. Você é cristão? Você quer andar direito com Deus e bem com Deus? Como é que está a sua vida de jejum? Irmãos, o Filho de Deus fez jejum. Jesus jejuou. Aí você quer que o diabo venha tentar você e você fique em pé bonitinho. Ai, pastor, o diabo veio igual um rolo compressor e eu caí. Você estava preparado para quando ele veio? Você estava em jejum? Você matou? O que você estava fazendo? Eu estava assistindo o Big Brother. Eu falei, bem feito. Estava assistindo a novela. Bem feito. Como que você quer vencer o diabo? Preso nas novelas, preso no Big Brother, preso na televisão, preso na internet, preso em Facebook, preso no Instagram, preso nessas porcarias que não traz nada para você. E vai piorar, hein? Então, se você quer levantar e ir embora, só estou na primeira parte de 5. Paulada aí mais dura ainda. Daqui a pouco vocês vão sair assim, né? O que eu quero é que você seja um cristão, que quando o diabo te encarar, ele saiba que está encarando um soldado de Deus. Não é um moleque nem uma menina que fica aí brincando de ser cristão. E ele vai te encarar, porque ele não quer que você haja desse jeito. Ele não quer que você seja maduro na fé. Ele não está feliz quando você larga essas coisas para ler a Bíblia e estudar a palavra. Pode perceber, você tem problema para ler a Bíblia. Toda vez que você pega a Bíblia para ler, alguma coisa acontece. O telefone toca, a criança chora, o vizinho chega, a campainha aperta, dá sono. Já teve sono na hora de for ler a palavra? Mas interessante, né? Fechou a Bíblia, foi para a televisão, fica o quê? Vidado. É igual agora, está quase dormindo no sermão. Aí chega em casa e fica no fantástico. É fantástico, né? Fala assim, ó. Eu vou orar para Deus dar umas visões espirituais. Quando isso acontecer com você, você vai ver a imagem do pastor Lucas assim, ó. Né? Estava dormindo lá, agora está aí com o zoião assim, né? Segundo lugar que Jesus estava, vigilância. Vê lá, Mateus 4:4. Jesus respondeu: está escrito. Eu quero que você fique com essa frase: Jesus, porém, respondeu. Veja, irmãos, o diabo esperou o momento certo para atacar Jesus. O diabo, ele é estrategista. O diabo é mais inteligente do que todos nós aqui juntos. Se você for pegar todo mundo da igreja de Cristo, ele é mais inteligente e mais poderoso que todos nós juntos. Ele não foi atacar Jesus no começo do período de jejum. Ele foi atacar Jesus quando? Quando Jesus estava fraco. Ele foi atacar Jesus quando Jesus teve fome. Jesus estava desatento. Jesus estava distraído. Irmãos, olha aqui, presta atenção para mim. Nunca houve na história cristã uma geração mais distraída do que a nossa. Você entendeu o que eu disse? Nossa geração é uma geração mais distraída. Nós temos muitos subterfúgios hoje que tiram a nossa atenção. Você nunca respondeu o WhatsApp para ninguém durante o culto. E olha que eu não estou falando só disso. Eu estou falando de percepção. De eu entender, por exemplo, que eu convivo com o Alan.
E que de repente, num determinado dia, eu fiz uma brincadeira com o Alan, e o Alan veio com uma resposta atravessada. Eu falei, meu Deus, o Alan não é disso? O que está acontecendo? Só que ao invés de eu ter essa percepção, o que eu faço com ele? Eu devolvo a provocação. Ah é? Toma. Aí ele não está bem, o que ele faz? Ah é? Então toma de novo, bem. E daqui a pouco nós estamos se pegando. Estou exagerando, irmãos? Se eu tivesse vigilante, atento. Opa, pera um pouquinho. Fala, vem cá, posso falar com você? O que está pegando? Fiz uma brincadeira com você que eu faço sempre. E você deu uma atravessada que você nunca fez. Tá tudo bem. Aí o cara começa a chorar. Não está tudo bem não. E aí o Senhor, ao invés de eu dar lugar ao diabo, eu estou dando lugar ao Espírito para ajudar ele, porque ele não está bem. Só que se eu não estou vigilante, se eu não estou atento, o que acontece? A gente peca. Os homens aí, ou você realmente acha que você é lá o George Clooney para aquela morena, aquela loira dando bola para você? Você realmente acha que você é o Brad Pitt, o Tom Cruise, para aquela morenaça tá dando bola para você? Você não acha que isso é coisa do diabo? Minha mulher, né? Minha mulher não valoriza o que tem, aí ó, tem quem valorize, né? E você está lá se achando. Olha, irmãos, tem muito casamento sendo destruído porque não há vigilância. Não há vigilância. Homens, presta atenção, olha para mim. Homens casados, não tem que ficar com tititi com mulher nenhuma. Ai, mas é minha amiga. Não tem negócio de amizade, a sua amiga é sua mulher. Não interessa, você não casou com ela? Ela é sua amiga. Não tem que ficar com ninguém, com tititi, com neném, com negócio de WhatsApp, com daqui. Não. A Ágata tem minha senha do meu telefone. Ela tem minha senha do meu Facebook, eu tenho o telefone dela. É inadmissível casais que o marido não tem a senha do telefone do outro. Você está escondendo alguma coisa? Então vigia. Quando começa com um segredinho, é onde o Satanás quer entrar para acabar com o seu casamento. Você tem conversas com mulheres que a sua esposa não pode ver? Ah, tem coisa errada aí. Tem coisa. Irmãs, você tem conversa com homens que o seu marido não pode ver? Seu marido, eu por exemplo, vou tomar banho, eu largo o celular, largo nas camas, largo no sofá, sem nenhum problema. Se a Ágata vai fuçar, se a Ágata vai ver, se a Ágata vai procurar, porque mulher tem disso, né? Mulher baixa o espírito do Sherlock Holmes, ela vai lá. E o pior não é isso, irmão. O pior é que as abençoadas acham que eu tenho que achar, né? É incrível. É teleguiado, é um míssil teleguiado. Pra cá, pra cá, pra cá. Achou. É porque os homens é muito burro, não sabe esconder, né, irmãos? Mas comigo não tem essa. Eu lá, não é verdade? Fala agora, fala que é verdade. Não achar que eu estou. É verdade. Não tem, ela está lá na cama, ela quer ver. Tem gente que leva o celular para o banheiro trancado às 7 chaves, né? Ninguém pode ver. Que é isso? Está escondendo alguma coisa? Hã? Vigia. Vigia. É que aqui não tem ônibus, né? Essas coisas, mas lá em São Paulo a gente tinha muita questão do trem, né? Então tinha amigos que todo ia no mesmo vagão com a mesma moça conversando. Vigia. E não quer dizer que eu não posso ter amizade com mulher? Pode. Cuidado com as coisas que você fala. Você, marido, não tem que desabafar problema conjugal com mulher. Pode ser sua chefe, sua melhor amiga, não tem. Mulheres, não tem que desabafar problema do seu marido com outros homens. É o que o diabo está esperando, porque aí você vai encontrar quem? Um homem atencioso,
um homem cheiroso, um homem que não te trata com brutalidade, um homem que até te mandou uma caixa de bombons para acalmar seu coração. Tudo que o seu marido não faz. Aí por sua vez você está lá na novela da Globo, né? Porque a novela da Globo é interessante, não tem um casamento que começa na novela da Globo inteiro que vai acabar inteiro. Você já percebeu isso? Todo casal que começa a novela já se separou, traiu, já acaba sozinho. Todo. Aí o diabo, vai lá, boba, faz você também, todo mundo faz, não sei o que. Olha lá que homem cheiroso dando bola pra você. Olha, larga a tranqueira lá. Deus está dando, ainda usa o nome de Deus. Deus está dando uma chance. Quando o diabo apresentou-se a Jesus, o que Jesus disse? Está escrito. Jesus não estava distraído por causa da fome. Jesus tinha uma necessidade, mas ele não estava distraído por causa dessa necessidade. Você está tendo uma necessidade, está tendo um problema, não permita que isso seja distração na sua vida. Não é desculpa para você cair. Jesus não caiu porque ele estava atento. Não fique distraído. Uma vez eu ouvi um pastor pregando que ele falou assim, e eu nunca esqueci isso. Ele falou o seguinte, e preste atenção: se o diabo entender que ele precisará de 40 anos para derrubar você, ele espera os 40 anos só para fazer você cair. Eu nunca me esqueci disso. Você acha, nós estamos vivendo um período de férias, alguns irmãos viajaram, se não viajou, né, está mais relaxado. Você acha então que chega dia 31 de dezembro, você estava de férias, né? Então deve ter vindo um WhatsApp aí lá do inferno, né? Um cheirinho de enxofre. Aí tinha uma mensagem do Satanás dizendo assim: caro Daniel, eu te atentei muito esse ano, mas agora em janeiro, nas suas férias, eu vou te dar uma folga. Voltamos às tentações normais em fevereiro. Você recebeu um e-mail assim? O diabo tira férias de você? Então quer dizer que você tem que vigiar em todo tempo, em toda hora, a todo momento. Sua mente tem que estar ligada com Deus 24 horas, sim ou não? Então vigia. Quando a gente brinca, vigia, vigilância. Jesus não caiu porque ele estava vigilante, ele não estava desatento. Presta atenção, jovens, cadê os jovenzinhos? Cadê? Não, você não, Alan. Nós vamos fazer uma libertação. Você vai assumir sua idade em nome de Jesus e vai assumir os anciãos da igreja. Jovens solteiros, levanta a mão aí. Jovens solteiros, levanta a mão. Lá, aqui. Vigia com as amizades. Vigia com amizades de escola. Muitos jovens abandonam a igreja porque o que faz lá fora é muito mais bacana e muito legal. Mas não tem nada a ver, mas está lá no meio, está sendo bombardeado, está recebendo mensagem, está recebendo isso, aquilo. Presta atenção. Deixem que te chamem de careta, porque você não se envolve, mas não abra a mão. Vigiem. Eu queria que depois vocês estudassem, vocês de uma forma geral, estudassem o caminho da água. A água, para fazer uma grande inundação, não precisa de muito. Ela precisa de uma fresta pequena para ela começar indo e vai infiltrando, e vai infiltrando, e vai infiltrando. Ela não precisa de muito. O diabo não precisa de muito. Basta um descuido seu. Jesus estava vigilante, o diabo se apresentou a ele. Ele não estava distraído porque estava com fome, pensando no rodízio, na pizza. Não, ele estava atento. Terceiro lugar. Obrigado, irmão Luiz César. O seu galardão hoje é em dobro. Terceiro, Jesus teve humildade. O diabo veio com propostas tentadoras. Pense, virar para o Filho de Deus e falar assim: se você é o Filho de Deus, se você é o Filho de Deus, faça isso, se você é o Filho de Deus, faça aquilo. Ora, o diabo estava na eternidade com Jesus, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas veio com arrogância, com prepotência, colocar o dedo na cara e dizer: se você é o Filho de Deus.
como é que Jesus respondeu? Jesus não usou de uma arrogância ou de uma glória que não era dele. Jesus foi para a palavra e repreendeu Satanás com humildade. Jesus sabia que aquilo que ele tinha não era dele, aquele poder veio do Pai, o Pai outorgou a ele. Era uma autoridade que estava sobre tudo e sobre todos, porque em momento algum no ministério você vai observar Jesus soberbo ou acima de tudo. Jesus estava como servo, e é interessante você observar sobre isso. Haverá o tempo que Jesus voltará como Senhor, mas no momento ele foi como servo, é o servo sofredor, o que deu a vida por nós, aquele que lavou os pés dos apóstolos, aquele que foi como ovelha muda para a cruz. Ele não usou de autoridade que não lhe pertencia. Haja vista você lembrar de toda a trajetória via cruzes de Jesus. Jesus foi cuspido, Jesus foi a coroa de espinho na sua testa, arrancaram. Ele recebeu 49 chicotadas de um chicote chamado unha de gato. É o chicote que tem na ponta 3 pontas de ferro assim, ó, que o soldado ia, pegava na carne, grudava, e quando o soldado puxava, arrancava tudo. Jesus tomou 49 daquelas. E em momento algum Jesus abriu a sua boca para questionar. Jesus não teve um julgamento justo, ele não foi julgado, o processo judicial de Jesus não houve. Foi a calada da noite, escondidinho, foi um negócio terrível judicialmente falando. E Jesus, para cumprir as escrituras de Isaías, como uma ovelha muda. Olha, irmãos, posso falar uma coisa para você? Sabe por que o diabo derruba muitos de nós? Porque somos soberbos, somos arrogantes, somos orgulhosos. Ora, não foi o orgulho que derrubou Satanás do céu? Você é orgulhoso bastante para reconhecer seus erros? Nós vamos ministrar a ceia. Você é orgulhoso bastante para dobrar o seu joelho e pedir perdão por alguém que você machucou? Para perdoar alguém que você feriu? Para sair daqui e chegar ali e pedir perdão para o seu irmão se você machucou ele? Jesus nos dá uma aula de humildade, porque o diabo não foi afrontar qualquer um, ele afrontou o Filho de Deus. Jesus não bateu no peito, ó, você cala a sua boca, você sabe com quem você está falando? Sabe aquelas famosas carteiradas que você vê por aí na televisão? Você sabe com quem você está falando? Aí tira lá, mostra a carteira, é juiz, é promotor, sei lá o que. Jesus não fez isso. Jesus agiu com humildade. E eu lhe pergunto, você quer ficar em pé, mas quer agir com arrogância? Achar que é o último biscoito do pacote, achar que todo mundo tem que servir você, achar que todo mundo tem que sentir falta de você, e você não está disposto a se colocar para servir as pessoas, você quer ser servido. Ah, meu irmão, ó, te vejo no chão, porque lugar de gente assim é no chão, e o diabo ama derrubar pessoas assim. Quarto lugar, Jesus demonstrou um profundo conhecimento da palavra. Profundo conhecimento da palavra. E é interessante que o diabo chegou a Jesus tentando ele como? Na palavra. As 3 tentações, o diabo vem, está escrito. O diabo, apesar de ser o pai da mentira, não mentiu. Ele usou de fato a palavra. E como que Jesus respondeu? Também está escrito. Agora eu fico imaginando, né? Jesus, qual era a vestimenta de Jesus? Um terno cheio de bolso? Uma calça jeans com bolso na frente e atrás? Como os judeus se vestiam? Com vestidos, né? Roupas longas. Você em algum desenho que você viu por aí, você viu bolso? Jesus é o tipo de pessoa que andava com uma bolsa tiracolo? E de onde ele tirou a Bíblia para poder repreender Satanás? A Bíblia, como é que era a Bíblia daquela época? Era assim? Livro, celular? Era como?
As pessoas circulavam com a Bíblia? A Bíblia ficava onde? Nas sinagogas. Tinha um Novo Testamento na época de Jesus? Não, era só o Antigo Testamento, que eles chamavam de as leis e os profetas. Jesus chegou na frente do diabo, era o diabo que está tentando ele. Ô, seu Satanás, aguenta aí, segura aí. Onde você vai? Eu vou na sinagoga, eu preciso pegar o livro lá, que eu tenho que te responder alguma coisa que está lá. Jesus fez isso, irmãos? Não. Você acha que o diabo vai vir te tentar e ele precisa ser rebatido como? Agora presta atenção que o negócio é sério. O diabo vai vir te tentar e você acha que vai rebater ele como? Ou deveria rebater ele como? Aonde? Agora eu quero te perguntar: onde está a palavra na sua vida? Onde? Faz um exercício. Se você fosse Jesus, com o conhecimento bíblico que você tem, você é Jesus com o conhecimento bíblico que você tem, Jesus tinha caído ou tinha enfrentado a tentação? Não precisa responder, é uma pergunta retórica, só para você. Nós não sabemos mais da Bíblia, não sabemos mais da palavra, estamos ignorando a palavra, não lemos mais a palavra diariamente, não meditamos nela, não decoramos mais textos bíblicos. Haja vista quem trocou o livro pelo celular. Me perdoe, irmãos, porque o diabo vai colocando exatamente comodidades e facilidades para nos afastar da palavra. Não venha me dizer que você lê com a mesma frequência do seu celular que lia antes. É cômodo, não tem que carregar a Bíblia na mão, ninguém fica falando, olha lá os crentes, olha lá os crentes. A gente se esconde. Nós temos que ter prazer de pegar esse livro e colocar aqui: sim, eu sou crente, eu sou salvo em Jesus. Amém. Quantos relatos de irmãos que foram alvos de bala perdida e a bala não entrou porque pegou na Bíblia que estava carregando aqui. Mas nós temos vergonha de carregar a Bíblia. Na verdade, a nossa geração é preguiçosa, porque a gente se sustenta, sabe com o quê? Com versículos do dia que os aplicativos mandam. Não manda? Você tem um aplicativo lá, versículo do dia, aí você vai lá e lê, né? Os devocionais prontos. Todo dia o grupo tem um devocional pronto. Eu não sou contra isso. Nós temos que ler e nos alimentar, mas só isso te sustenta. Você é incapaz de abrir a Bíblia e Deus falar direto com você. Alguma coisa está errada, meu irmão, porque o véu do templo se rasgou. Não precisa mais de sacerdote para Deus falar contigo. Ele fala com você direto. Mas você tem tempo para ir para a palavra? O diabo está dando a risada da gente. Nunca houve uma geração de cristãos tão fracos na palavra, que não sabem nada da palavra. Eu só quero fazer uma pergunta para você e para mim. Você faz parte dessa geração? Ou você acha que você vai enfrentar o diabo? Em 1999 foi lançado um filme chamado Fins dos Dias. Havia aquela tese, né, maluca do bug do milênio, que ia virar 2000, o mundo ia acabar, os computadores iam ter um pau, aquela coisa toda. Quem lê dessa época sabe. E Hollywood lançou um tema nesse vácuo aí, que é o Arnold Schwarzenegger, né, o Exterminador do Futuro. Ele vai enfrentar o próprio Satanás, porque tem um ritual de uma moça lá, que tem que acontecer antes da meia-noite, para o diabo se proliferar, essa história toda. E ele vai simplesmente enfrentar o diabo, sabe como? No muque e na bazuca. Então tem lá uma cena que ele mira na igreja, o diabo está lá e manda
Uma bazuca. Então vamos encher de bazuca aqui, né? Ah, irmão, você não vence o diabo na bazuca. É na palavra. Por isso que o diabo tem colocado coisas para tirar você da palavra. Posso te dar uma sugestão, um conselho? Os dias, a impressão que nós temos, já teve a sensação que 24 horas não é mais suficiente para você fazer suas coisas? Às vezes você para e pensa, nossa Deus, nós precisávamos de um dia de 30 horas. Os dias estão mais frenéticos. Na verdade, quem está encurtando o tempo é a tecnologia. Se você prestar atenção, se você teve a oportunidade, algum tempo atrás, recente ou não, de ir para um local sem sinal de celular, você vai ver como o seu dia parece que tem muito mais tempo. Porque a tecnologia te prende. Você fica uma hora e meia na televisão, você nem percebe. Então eu quero te dar um conselho. Comece o seu dia, a primeira coisa que você for fazer, vai para a palavra. Que hora você acorda para ir trabalhar? 5 horas da manhã. Vai ser difícil, vou te falar, hein? Acorda 4h40. 20 minutos para a palavra. 20 minutos para a palavra. Que hora você acorda? Mas você começa a trabalhar que horas? 9 horas. Acorda às 8h30 ou às 8, meia hora com a palavra. Faz esse teste. Você não vai morrer por causa de 20 minutos, mas o seu dia vai ser outro quando você começar com a palavra. Não, no meio do dia, na hora do almoço. O diabo sabe que é na hora do almoço. Ele vai colocar coisa para você no meio da hora do almoço, para você não ler a palavra. Não queira derrubar o diabo se não for para a palavra. Jesus estava aqui, ó, pá, está escrito, pá, está escrito também, pá, está escrito, pá, está escrito também, pá, está escrito, pá, está escrito também. Não teve conversa, ele sabia, estava aqui, porque fazia 30 anos que ele estava estudando a palavra, que ele estava meditando, que ele ia ao templo, que ele pegava os rolos, ele estudava, ele sabia, ele tinha comunhão com o Pai. Quando essa igreja dominar a palavra, jejuar, o diabo vai sair por aquela porta e não vai voltar mais. Ele vai passar na frente da tua casa. Aqui nem adianta. Esse povo gosta de ler a Bíblia, a gente vai lá e ele vem com a palavra. Eles estão vigiando todo o tempo. Não, nós vamos tentar outro lugar lá. Por que você cai, irmãos? Por que você tem caído? Porque Jesus não caiu. E último, para encerrar. Jesus tinha uma autoridade profunda. No verso 10. Jesus disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor teu Deus e só a Ele preste culto. Jesus, Ele não implora. Jesus não, por favor, vamos negociar. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou te falar, dar um alerta em nome de Jesus. Cuidado com programas evangélicos que você assiste na televisão. São igrejas do anticristo. E eu estou falando sem medo de errar. São igrejas que usam o nome de Jesus, que fazem milagres em nome de Jesus, como Jesus disse nos últimos dias: muitos viriam em meu nome, fariam isso e enganariam até os escolhidos. Esses dias rolaram no Facebook aí, um dessas igrejas entrevistando um suposto pessoa endemoniada, em que o demônio estava falando que agia na outra igreja. Olha isso. O pastor, o apóstolo, conversando com o demônio, com a pessoa endemoniada, entrevistando o demônio. E o demônio: de onde você vem? Eu vim lá da outra igreja, que é a igreja concorrente. Quando já é comprovado que muitas dessas pessoas são pagas para fazer teatro lá na frente. Já foi comprovado isso, pessoas que são pagas para dizer que foi milagre, houve curas, e essa questão de diabo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando você tem autoridade, você não precisa entrevistar o diabo, você ordena e ele sai. Não tem conversa. No nome de Jesus tem que sair.
Não tem que ficar perguntando nome, sobrenome, cor do time e tal, não sei o quê. Jesus não teve conversa, Jesus falou: saia. E ele saiu. Na primeira ordem, o diabo saiu. Conta-se a história de um pastorzinho que era meio sem vergonha, hipócrita. E aí, para surpresa dele, num dos cultos, uma pessoa ficou endemoniada. E aí levaram lá para o pastor expulsar o demônio, o pastor suando frio, que não sei o que, e agora. E foi lá expulsar, e o demônio não saía, expulsa, e o nome não sai. E aí ele virou para o demônio e falou assim: você não vai sair não? Aí o demônio: não. Ah, então saio eu. Aí o pastor foi embora. Como assim saio eu? Como assim saio eu? Agora, posso fazer uma pergunta? Você tem autoridade para encarar um demônio? Não, espera um pouquinho. O Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo dentro de si, levanta a mão aí. Amém, aleluia. O Espírito Santo que está dentro de você é o mesmo que levantou Jesus dos mortos. Amém? Amém. Então eu te pergunto, você tem autoridade para encarar um demônio? Eu quero que você pense sobre isso. Eu quero que você pense sobre isso. Eu quero que você pense sobre isso. Uma vez eu tive uma experiência que eu nunca esqueci. Meu pai, os irmãos vão conhecer meu pai vai vir para a posse. Meu pai é uma pessoa que não tem estudo, fez a metade da primeira série, só sabe ler e escrever, escreve muito mal. Mas é um homem que sempre se entregou às coisas de Deus, um homem que tinha autoridade, um homem que o pessoal chamava de madrugada para expulsar demônio. E uma vez eu, como pastor aqui, meu pai já morando em Vitória, eu lá no ministério, fui expulsar um demônio, processo de libertação. O demônio, você sabe, ele alterna, a hora é a pessoa, a hora é o demônio. Então na hora que o demônio tomou a pessoa de novo, o demônio virou para mim e falou assim: é você? Você é igual ao seu pai. Falou bem assim: você é igual ao seu pai. E começou a chacoalhar a pessoa. Meu pai nunca foi num curso teológico, mas meu pai era um homem de oração e de caráter, e quando chegava, os demônios se sujeitavam pelo nome de Jesus, porque ele tinha autoridade. Você tem autoridade? Você é chamado para apartar brigas, confusão. As pessoas estão tumultuadas, elas chegam em você para você orar. Você tem autoridade. O diabo chega pisando em ovos com você, porque você é de oração, você é homem, mulher de Deus. Você tem autoridade. O diabo, irmãos, não dá chances para ninguém. Irmãos, ele não poupou Jesus. Você acha que vai poupar a mim, poupar você? Ele não deu trégua para Jesus. Vai poupar você, Daniel? Vai poupar você, Francisco? Você, Alan? E olha que essa foi uma das inúmeras vezes que o diabo tentou tirar Jesus do propósito maior, que era a cruz. Depois você pesquisa na Bíblia as outras vezes que Satanás tentou tirar Jesus da cruz. O diabo sabe, irmãos, ele sabe quando Jesus foi crucificado, que o seu tempo ia acabar. Quando a pedra rolou e Jesus venceu a morte, trazendo sobre si as chaves da morte do inferno, ele sabe que o relógio, o cronômetro de Deus apertou. Ele conhece as escrituras. O diabo sabe que o seu fim é no lago de enxofre. Ele, a morte, todos vão ser condenados lá. E o que ele quer fazer? Ele quer levar você, levar você, levar você, levar você, levar você. Ele quer levar você, ele quer levar você junto com ele. Por isso que ele quer fazer você cair. Por isso que ele quer derrubar você. Por isso que ele quer ter você aqui nas suas mãos. Nós temos que olhar como Jesus fez e seguir os seus passos. Eu não estou querendo dizer que nós nunca vamos pecar. Não, nós vamos pecar.
Mas uma coisa é você pecar de vez em quando, outra coisa é você viver uma vida de pecado. Quando você começa a viver uma vida de pecado, eu posso questionar a sua salvação. Porque a Bíblia diz que quem é de Jesus não vive na prática do pecado. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Você tem caído ou você tem ficado em pé? Coloque-se de pé diante do Senhor Jesus. Senhor, eu não quero mais cair. Essa área é a minha área fraca da minha vida. Eu preciso vencer nessa área. Faça como Jesus fez. Qual é o seu ponto fraco? Qual é o seu ponto fraco? Você sabe qual é o seu ponto fraco? É dinheiro? É mulher? É confusão? É briga? Seu ponto fraco, você não controla a língua. Quando você veja, qual é o seu ponto fraco? É fofoca? É maledicência? É preguiça? O diabo vai tentar no seu ponto fraco, não no seu ponto forte. Qual era o ponto fraco de Jesus aqui? Fome, carne. A mente já estava turvando os olhos. O diabo foi tentar ele. Primeira coisa que tentou: te dou pão. É pão? Te dou pão, você está com fome. Pão. Qual é o seu ponto fraco, irmãos? Busque ajuda em Deus. Não, eu vou ficar em pé, em nome de Jesus. Amém? Amém. Seja honesto com você, meu irmão. Eu sou fraco nisso. Talvez tem coisas que você não consiga sozinho. Tem coisas que você precisa de ajuda. Pastor, me ajuda, que meu ponto fraco é isso, eu não estou conseguindo. Vamos andar junto. Peça ajuda para uma irmã, peça ajuda para um líder da igreja. Me ajuda, que eu preciso em nome de Jesus. Fique em pé, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Não caia, fique em pé, permaneça em pé para a glória do Senhor.